eu coloquei 200 gramas do meio amargo e 100 gramas do blend. Se você não tiver, pode ser 300 gramas do meio amargo. Agora, o que não pode ser é 300 gramas do blend ou do ao leite, porque vai ficar muito enjoativo, tá? Fiz essa misturinha aqui. Vou colocar, no outro vai 10 colheres de leite em pó. Nesse caso, a gente está utilizando 4 colheres desse e 4 desse. Deu 100 gramas, ou seja, deu 50 gramas de cada um. O ideal seria você pesar. Se não tiver como pesar, 4 colheres cheia e 4 colheres cheia. Parece diferente, né? Mas não é. Que o leite em pó, ele é mais pesado. Então, aqui tem 4 colheres de sopa com mais 4 colheres de sopa. Aqui eu tenho leite condensado, creme de leite na lata que eu coloquei. E seria 2 colheres de emulsificante. Porém, eu tô usando somente 1 colher de emulsificante. Se você colocar 2 colheres, o rendimento, ele incha mais. Mas eu quero colocar só 1 mesmo. Beleza? Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos colocar todos esses ingredientes aqui na batedeira e vamos bater por... O ideal seria os 10 minutinhos, mas eu sou ansiosa, não gosto muito não. Vamos bater até ele ganhar um certo volume. Você vai olhar na sua casa, tá? E aqui a gente vai levar no micro-ondas para derreter de 30 em 30 segundos. Lembrando que aqui é o chocolate nobre, ou seja, o que é nobre é que ele não é cobertura. Ele é aquele que a gente tem que derreter quando quer fazer uma casquinha, derreter, resfriar para fazer a casquinha, tá certo? Então, é só isso que eu vou fazer. Quando eu bater esses aqui, que estiver bem fofão, e esse aqui estiver derretido, porém não quente, eu volto e mostro pra vocês, ok? Nesse intervalo, vocês vão desligar e vai vir com lateral e fundo, e lá no fundo também, para ter certeza que o nosso chocolate misturou todo. Por quê? Se ele não misturar todo, quando você montar o bolo no pote, vai ficar pedaço duro no recheio, tá bom? Agora eu vou bater mais um pouquinho só para terminar de misturar e pronto. Então, meus amores, podem montar do jeito que tá aqui, que é molinho, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não tem problema. Ou vocês podem levar na geladeira por 10 minutinhos, só pra ele dar uma leve resfriada e você conseguir montar ele sem ficar pingando ou sujando, tá bom? Porque aqui na geladeira ele vai ganhar firmeza, porque vai chocolate. E o chocolate, quando esfria, o que acontece? Fica duro. Então, nosso recheio vai ficar lindo, maravilhoso. Eu vou levar 10 minutinhos na geladeira, tá bom? Então, meus amores, vamos para a montagem do nosso bolo. Aqui eu tenho pão de ló de chocolate, que já tem aqui no canal, mas você pode usar a sua massa, só o rendimento vai ser diferente, para mais ou para menos, tá? Nossa calda, pote quadrado, que tem tamanho menor e maior, e a gente corta a nossa massa em 2 tamanhos, tá vendo? Tamanho pequeno, que vai ser pro fundo, e tamanho maior, que vai ser pra boca. Os 2 quadradinhos a gente corta ao meio, beleza? E aqui tá o nosso recheio, que eu ainda não quis esperar ficar tão firme assim, então pra colocar eu vou usar o auxílio de 2 colheres, certo? Pra começar, que já segue o canal aqui, sabe como é que a gente começa? A gente começa colocando um pouquinho do nosso recheio no fundo de todos os potes. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse pouquinho no fundo de todos e vou levar o nosso recheio pra geladeira, pra ele ficando firme, enquanto eu vou com a colher menor, só cobrindo o fundo. Gente, essa camadinha que eu faço aqui no final, já teve pessoas que falaram que achava desnecessário, mas, gente, faz uma diferença enorme, tá? Então, eu vou fazer isso aqui e já volto. Feito isso, vamos pegar, sabe aquele quadradinho que a gente cortou pro tamanho do fundo? E a gente cortou o meio? Então, a gente vai colocar no fundo do nosso bolo, tá? O que eu faço? Tem fundo e tem a parte de cima. Já falei isso aqui várias vezes, mas eu gosto de estar falando sempre.
Essa parte do fundo, gente, ela acaba sendo mais pesadinha. Faz o teste em casa pra vocês verem, é mais pesadinha. Então, o que a gente faz? A gente tenta marcar, mais ou menos, se não deu certo, beleza, vai assim mesmo. Mas tenta marcar, porque da próxima vez, na próxima camada de bolo, a gente vai colocar a tampa nesse aqui, tá? Pra ficar, tipo assim, tampa em um e fundo em outro. Eu tento marcar o quê? Eu coloco todos de trás, eu coloco o fundo. Que aí traz fundo, fica mais fácil você gravar. Todos da frente eu coloco a tampinha. Pronto, agora eu já sei que esses aqui tem tampinhas, ou fundos. E os da frente, tampinha. Então, na hora, eu só vou trocando. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Agora, a gente vai molhar com a nossa calda. Aqui que tem a tampa, eu vou molhar um pouquinho menos, porque a gente já sabe que a tampa ela é mais fininha. E na parte do fundo, a gente molha um pouquinho mais, porque a gente sabe que é a parte do nosso bolo que vai concentrar um pouquinho mais de massa. Agora vamos pro nosso recheio. Para espalhar o recheio no fundo, eu usei uma colher pequena, para não sujar tanto a lateral. E agora com o auxílio de 2 colheres, a gente vai colocar o recheio, tá? A gente tenta colocar no meio e depois a gente vem espalhando. A dosagem, vocês que vão vendo. Mas, por exemplo, eu coloquei aqui 1 colher de sopa. E aí eu coloco 2. 2 vai ficar bem recheado. 1,5 vai ficar mais ou menos. Então, como aqui eu coloquei... Pronto. 2 colheres de sopa em cada um. E aí é simples, gente. Eu vou fazer isso aqui com todos. E já volto com o pulo do gato pra vocês. Prontinho, galera. Que a gente já sabe, então, que na parte de trás vai o quê? A tampa. Dá uma apertadinha, que ajuda você a rechear o recheiozinho aqui, tá bom? Não aperta muito não, senão sobe, aí tira a beleza do seu bolo. Na parte da frente, a gente vem o quê? Com fundo. Se vocês quiserem colocar algum crocante aqui no meio do recheio, fica muito interessante, tá? Agora, a gente vai molhar. Lembrando que agora, esses que ficaram na frente, vamos molhar um pouquinho mais, porque eles levaram o quê? A tampinha não, o fundo, que é mais maçudo. E na parte da frente a gente molha, mas não tanto, na parte do fundo. Porque levaram a tampinha, que já é úmida, e sem falar que ela é fina, né? Não leva tanta massa. A decoração, gente, fique à vontade para terminar com ganache, enfim. Eu vou espalhar aqui agora um pouquinho da nossa cobertura, do nosso recheio. Nesse caso, eu tô usando recheio diferente. Nesse caso, eu tô usando a mesma cobertura. Vamos colocar um pouquinho aqui no meio, cerca de meia colher de sopa. Que meia colher de sopa, nesse caso aqui, é muita coisa. Vamos espalhar e decorar a gosto. Eu vou fazer isso, vou terminar de montar outros porque aqui a gente tem recheio ainda para montar outros. E já volto. Lembrando, só vou espalhar aqui e montar outros. E já volto com a decoração que eu escolhi, que vocês vão ficar à vontade para escolher o que vocês acharem melhor. Inclusive, para fazer da cobertura outra coisa. Colocar na cobertura outro recheio, tá? Pronto, daqui a pouco eu volto.